Você se considera uma pessoa de sorte? Vou contar para você a história de um jovem chamado Mason Wells. Quando aconteceu aquele atentado no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, ele estava lá. Estava também entre os feridos, mas ele sobreviveu. Acontece que esse não foi o único atentado pelo qual ele passou. Ele também estava na maratona de Boston, quando um outro terrorista explodiu uma bomba, mas ele sobreviveu. E também na cidade de Paris, quando o Estado Islâmico entrou atirando em diversos lugares e explodindo bombas, ele também estava lá e sobreviveu a esse atentado. O fato é que você pode analisar sob duas perspectivas a história de Mason Wells. Ou você pode chamá-lo de sortudo, ou quem sabe chamá-lo de um grande azarado. Mas a história dele nos ensina que a vida é cercada por perigos. Todos os dias, quando a gente sai de casa, no trabalho, na escola, com os amigos, enfim, nós sofremos ameaças, perigos. Portanto, esse mundo não é um lugar seguro. Quando nós vamos ao livro de Jó, nós começamos a entender um pouco mais o quadro que está por detrás da nossa história como raça humana. Eu queria convidar você para ir ao capítulo 1 do livro de Jó e vermos qual é a razão porque esse mundo é tão mau e tão cruel. Dá uma olhadinha comigo em Jó, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 6. Preste atenção o que o livro de Jó explica sobre o contexto da maldade, do sofrimento e dos problemas que nós encontramos todos os dias. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, sabe quem apareceu? Veio também Satanás entre eles. Ele é um grande enxerido. Ele aparece onde não devia. Ele gosta de colocar a sua mão em coisas que não lhe pertencem. E a história continua, diz assim o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vou parar aqui um pouquinho. Eu queria, na história de Jó, tirar 3 lições. O primeiro ponto importante da história diz respeito ao alcance desta batalha que envolve 2 forças, 2 poderes. A força representada por Deus e o bem, e a força representada pelo mal, Satanás. Eles duelam frente a frente. O fato é que não existem muitas informações sobre onde deveria ter acontecido essa reunião, que Deus estava junto ali com seus filhos, mas podemos entender através dessas poucas informações que Deus estava fazendo um concílio com todos os representantes do universo para tratar dos assuntos da agenda do seu reino. Como Satanás sabia que essa reunião ia acontecer, ele decidiu aparecer sem ser convidado. E quando ele apareceu, Deus olhou para ele e disse: escuta, o que você está fazendo aqui? E ele disse assim: olha, não é uma reunião com todas as pessoas, todos os seres criados, ou representantes de todos os seres criados do universo? Pois então, eu estou vindo da Terra, porque eu sou o representante legal daquele lugar. Quando a gente vê essa perspectiva, a gente percebe que existe um conflito, um embate, uma disputa que não é apenas espiritual. Se você for analisar as correntes de pensamento, até mesmo a filosofia admite o dualismo, ou seja, a existência de 2 poderes antagônicos, e o enfrentamento deles em todos os aspectos do universo. Existe o bem e o mal latentes diante dos nossos olhos. Então, quando a gente vai à palavra de Deus, nós encontramos que a batalha entre o bem e o mal, ela não está restrita apenas ao nosso planeta, apesar de sermos o único lugar no universo que cedeu às tentações e às pressões de Satanás e do pecado. Para você dar uma olhadinha melhor no que eu estou falando, pega aí a sua Bíblia, vá comigo no livro do Apocalipse. Dá uma olhada no capítulo 12, veja o que diz ali o verso 7. Aqui nós temos uma informação precisa sobre o alcance da batalha entre o bem e o mal, chamado também de o grande conflito. Veja o que diz aqui. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão
e seus anjos. É claro que a linguagem aqui é profética, é simbólica, mas nós encontramos aqui a realidade do grande conflito, que conforme entendemos no verso, começa no céu. Veja que a batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, não começou aqui na terra. Ela começou no céu. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo você ler o que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 até o verso 16. Eu vou resumir aqui. Lá diz que Satanás, um ser perfeito, que vivia diante da glória de Deus, e você encontra ali a informação, no brilho das pedras andavas. Esta informação é importante porque ele desfrutava da presença da glória de Deus. E o profeta ainda vai explicando, olha, perfeito eras nos teus caminhos até que se encontrou iniquidade em ti. Observe que Deus criou Lúcifer, apesar desse nome não existir na Bíblia, ele significa um anjo de luz, um portador de luz. Deus o criou perfeito, até que se achou iniquidade em Satanás, que então era Lúcifer. Veja, como é que pode, num lugar perfeito, como o céu, numa criatura perfeita, como este anjo cobridor, aparecer o pecado? A Bíblia trata desse assunto na perspectiva de um mistério. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7, você pode ler depois, diz que o pecado é um mistério. Lá nós encontramos o mistério da iniquidade. Ou seja, não é possível explicar com precisão, na nossa capacidade mental, como é que o pecado surgiu. Mas o fato é que ele apareceu e a partir então dessa história, todo o universo viveu a realidade do grande conflito. Bem, mas a história não para aí. Aqui no livro de Jó, nós encontramos Deus e Satanás agora buscando assumir a função de governantes. Deus diz, eu sou o governante do universo. E Satanás diz, não, eu sou o governante do universo. Na verdade, deveria ser, eu comecei o meu projeto na Terra. E aí então, queridos, nós vamos entender a segunda lição do nosso estudo. Qual é a segunda lição? Veja, quais são os instrumentos que Satanás se vale ou utiliza na batalha com Deus? No livro de Jó, especialmente no começo do livro, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós encontramos 7 instrumentos que Satanás tem, ou pelo menos utiliza, para tentar lutar contra Deus e contra os filhos de Deus. E eu vou identificar um a um com você nesse momento. Preste atenção no capítulo 1, leia comigo o que está no verso 13 ao 15. Diz assim, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Estão falando aqui, ou melhor, a Bíblia está falando dos filhos de Jó. E o verso 14 diz, veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. E o verso 15, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Se você for ao verso 17, você encontra o seguinte, falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bem, aqui nós encontramos o primeiro instrumento de Satanás no grande conflito. Ele se vale de inimigos. Quando você está ao lado de Deus, naturalmente você vai despertar oposição. Satanás levantará inimigos para tentar fazer com que a sua fé seja abalada. Mas ele não usa apenas esse instrumento. Se você avançar um pouquinho mais, eu quero ver com você o que está aqui no verso 18. Preste atenção, verso 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, verso 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Observe que o segundo instrumento que Satanás tem na batalha do grande conflito é o poder da natureza.
Veja que ele tenta com isso fazer com que nós tenhamos um sentimento de covardia, porque ele tem o domínio da natureza, ele usurpou o domínio da natureza desse planeta. Mas não para aí, tem um terceiro instrumento. Veja o que diz o verso 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bom, eu não sei se você já viu fogo cair do céu, mas esse não é um poder natural, é um poder sobrenatural. Então, mais do que inimigos, mais do que o poder da natureza, Satanás também tem um poder sobrenatural para lutar contra o povo ou contra o Filho de Deus. Bem, não para por aí. Se você for ao capítulo 2, o verso 6, você encontra o seguinte: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O quarto instrumento que Satanás usa é triste, mas ele se vale de doenças para também levar a desgraça às pessoas. Avança um pouco mais, e esse daqui é complicado, hein? Capítulo 2, o próximo instrumento de Satanás. Diz aqui o verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Se você escolheu a Deus, é possível que Satanás cause divisão dentro da sua casa. Olha só que coisa! Mas é isso que ele faz. Ele usa às vezes a família nessa batalha entre o bem e o mal para enfraquecer a nossa fé em Deus. Mas não para aí não. Olha só o próximo instrumento de Satanás. Se você for ao verso 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Aqui no verso 11 não narra isso, mas ao longo do livro você encontra esses 3 amigos sendo usados por Satanás para destruir a fé de Jó. Queridos, as amizades também podem ser um importante instrumento de Satanás para o ofício da maldade, para nos afastar de Deus. Eu quero te mostrar o 7º e último instrumento que Satanás usa na batalha entre o bem e o mal. Ele está aqui no verso 13, preste atenção. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, os seus amigos, e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O 7º instrumento é o sofrimento, é a dor. Veja, o sofrimento faz parte dos instrumentos de Satanás, não é apenas o único. Então Satanás ele está bem armado nessa batalha. Mas quem é o vencedor da batalha? Eu queria que você visse agora comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Veja quem é o vencedor dessa batalha. E não precisa ficar com medo não, porque o vencedor vai lhe garantir também o direito à vitória. João, capítulo 12, verso 31 e o verso 32. Diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A terceira lição: esta batalha tem um vencedor. Sabe quem é ele? É Jesus. Ele tem o poder para destruir as artimanhas de Satanás. No livro de Jó, nós encontramos no final da sua história, Deus mostrando a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. É isso que Deus vai fazer também em seu favor. Deus disponibilizará todo o exército do céu para que você ganhe todas as batalhas em nome de Deus. Não tenha medo, confie, porque a vitória já nos foi assegurada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Que Deus abençoe você.